Bom dia, turminha! Hoje vamos de História e Filosofia. Vamos iniciar com História, tá? Então, peguem a apostila, abram na página 236. Hoje nós vamos trabalhar da 236 a 246. Capítulo 2, Instrumentos de Trabalho, né? Então, observem aí nas páginas 236 e 237 a imagem que temos, né? Então, vocês vão estar observando que nós temos castores na beira de um lago, certo? E uma pessoa que está fotografando, que está usando uma máquina fotográfica. Essa pessoa, provavelmente, ela é o quê? Ela pode estar ali só tirando uma foto, né? Ou ela pode ser um fotógrafo. Provavelmente, ele é um fotógrafo, né? Que está ali fazendo registro e usando um instrumento de trabalho. Qual é o instrumento de trabalho de um fotógrafo? A máquina fotográfica, né? E os castores? Os castores, eles usam alguns instrumentos para estar construindo as suas tocas? Não, né? Eles usam os dentes deles, mas eles não usam outros recursos como instrumento de trabalho, certo? Virando a página, nós vamos para página 238, tá? Vocês vão estar lendo instrumentos de trabalho, né? O texto aí. Nós já aprendemos que o trabalho é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam para suprir suas necessidades. Isso a gente já viu no capítulo anterior, né? Quando trabalham, os seres humanos, eles produzem alimentos, objetos e arte e saberes, tá? Bom, tudo aquilo que é criado pelas pessoas para ajudar no processo de trabalho é chamado de instrumento de trabalho. Então, por exemplo, nós estamos vendo aí duas imagens. Numa, a gente tem um pedreiro, tá? Para esse pedreiro estar realizando o trabalho dele, ele precisa de uma espátula, de pá, de enxada, né? Para estar realizando o trabalho dele da melhor forma possível. Ao lado, nós temos um médico, né? Um médico, provavelmente pediatra, porque está com uma criança aí. E o que o médico usa para... Qual é o instrumento que o médico usa para estar atendendo essas crianças, né? Quando a gente vai lá no médico, o que ele usa? Ele pode usar o estetoscópio, que ajuda ele a escutar nosso coração, os nossos pulmões certinho, né? E outras profissões também têm esses instrumentos de trabalho. Por exemplo, a Pro, né? Quais são os instrumentos de trabalho que a Pro tem para realizar o trabalho da Pro? Seriam o quadro negro, o apagador, né? As canetas, ó, caneta do quadro, né? Canetas normais, para que eu possa escrever nos papéis, borracha, lápis, tesoura, cola, certo? Então, todas as profissões, a maioria delas precisam de alguns instrumentos para que sejam realizados os seus trabalhos, ok? Na página 239, no Aprender Brincando, vocês vão brincar de ilha deserta. Como que vai ser essa brincadeira? Vocês vão usar bem a imaginação de vocês e vocês vão imaginar que vocês estavam viajando de navio e se perderam. Sem conseguir voltar, vocês vão ter que parar, vocês vão parar numa ilha e vão ter que passar a noite lá, certo? Então, essa ilha, ela tem muitas árvores e muitos animais. E vocês vão ter que imaginar, antes de vocês conseguirem voltar para casa, vocês vão precisar passar a noite lá, tá? Então, vocês vão pensar muito bem nisso, né? Imaginar essa situação toda, né? Com os seus colegas, como se a turminha tivesse ido, né, passear de navio e se perdeu, tá? Então,
vocês vão pensar, imaginar certinho e depois vocês vão responder aí a questão 1 e a questão 2, tá ok? Então tá bom, olha lá, hein? Usem a imaginação. Virando, a gente tem a página 240 e a 241, onde há um texto que vocês vão estar lendo aí com calma, né? Onde a gente tem aí 2 animaizinhos, 2 macaquinhos, tá? E eles estão aí, um está comendo, o outro está mexendo com um pauzinho, tudo, né? No capítulo anterior, nós vimos que o trabalho é uma característica diferenciada dos humanos, né? Que diferencia os humanos dos animais, né? Alguns animais, assim, a criação de ferramentas. Vocês acham que os humanos, sim, criam as ferramentas, né? Inventam e estão sempre se aperfeiçoando. Agora, os animais não, né? Eles não têm essa capacidade de produzir ferramentas, né? Alguns animais se utilizam de pedras, galhos ou outros objetos para alcançar frutos, passar pelos rios, entre outras coisas. Mas a característica que nos diferencia dos animais é que a gente tem a capacidade de inventar, de criar, né? Então, depois vocês vão estar lendo aqui bonitinho esse texto. É pequenininho, dá para ler com calma, tá bom? Indo para a página 242, na seção Mão na Massa, vocês têm uma historinha aí que vocês já devem conhecer muito, que é a história dos 3 porquinhos, tá? Vocês vão ler a historinha e vão estar indo lá no material de apoio, na página 27, e vão estar completando com as figuras de lá a história da página 242, complementando com a página 243, ok? Virando a página, a gente está na 244, instrumentos ao longo do tempo. Então, vocês sabiam que muitos instrumentos foram criados quando seus avós eram crianças ainda? É verdade. Então, as ferramentas de trabalho, elas sofreram algumas alterações e vêm sofrendo, né? A cada ano são inventadas outras ou elas são inventadas e depois, através do tempo, elas foram sendo reinventadas, melhoradas, né? Então, é o caso aqui, ó, de um exemplo aqui que a gente tem no trem da história, do ferro de passar. Todo mundo conhece o ferro de passar, que ele é usado para quê? Pra gente deixar a roupa lisinha, né? Então, na casa de vocês devem ter aí um ferro de passar. Só que será que ele sempre foi assim? Não, não foi, né? Ele passou por várias atualizações, né? Então, aqui, ó, a gente tem um quadrinho onde mostra o ferro mais atual, né? O ferro moderno de hoje e o ferro de antigamente, que era bem pesado, que usava carvão para poder alisar a roupa, né? Então, vocês vão estar lendo aí o trem da história, tá bom? Na página 245, a gente tem instrumentos na pré-história. Sim, os instrumentos, né, as ferramentas, vieram já de lá, né? Lembra que a gente sempre viu figuras dos homens da caverna já utilizando alguns instrumentos que eles faziam com pedras, né? Então, vocês podem estar... Então, vocês vão dar uma lida, vocês podem estar lendo aqui, ó, que está comentando sobre isso. E também a gente tem um RA aqui. E no RA é um joguinho falando sobre uma profissão, a profissão de artesão. Então, vocês vão lá, que daí vocês vão ficar sabendo o que é um artesão, o que ele faz, certo? Que profissão é essa, tá ok? Aqui embaixo, a gente tem o trem da história novamente. E daí tá pedindo para vocês observarem essa imagem, que é a imagem de uma pintura rupestre, né?
que foi encontrada em uma caverna lá na França, tá? Então, as pinturas rupestres são aquelas feitas em cavernas, né? E foram feitas há muitos milhares de anos atrás. Então, vocês vão estar observando direitinho e respondendo aí as duas perguntinhas que tem nessa página. Indo para a página 246, para fechar o nosso conteúdo de história hoje, a gente tem a sessão Aprender Brincando. Só que nessa sessão, Aprender Brincando, a gente vai ter que realizar em sala de aula, tá ok? Porque daí precisaria fazer uma encenação com os amigos, tudo, e então a gente vai deixar para uma próxima vez, para um outro momento, a não ser que você queira fazer aí com os seus familiares, tá bom? Então fique à vontade. Mas em outro momento a gente vai estar realizando na sala de aula, ok? Aqui, para fechar a página, a gente tem Vale a Pena Conhecer, que está falando, que é um livro que fala da pré-história passo a passo. Então, se vocês quiserem estar dando uma olhadinha, fiquem à vontade. E agora a gente vai para filosofia. Agora, em filosofia, vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 300, que foi a página que a gente parou na aula anterior, tá ok? Bom, aqui na página 300, a gente já tem logo assim, ó, uma conversa vai, conversa vem, que vocês vão estar lendo aí, respondendo oralmente, tá? E tem um mão na massa, só que esse mão na massa a gente também vai ter que fazer quando a gente retornar para a escola, tá ok? Então, a gente vai estar fazendo juntos, nós todos, né, a sala toda com a orientação da professora, tá ok? Depois a gente tem aqui, ó, situações que não são legais em um diálogo, né? Lembrando que a gente está falando muito sobre diálogo, né? Bom, o que é uma situação que não é legal em um diálogo? Bom, eu vou dar algumas sugestões aí para vocês. Quando não respeitamos a opinião do outro, quando achamos que só a nossa opinião é válida e é certa, quando alteramos a voz com o outro, querendo impor a nossa opinião, não ter respeito. Isso não são situações nada legais para um diálogo, ou seja, não se torna nenhum diálogo dessa forma, né? Então, é o que a gente vai ler aqui, um textinho aqui pequenininho, aqui na página 300. Indo para a página 301, a gente tem um diálogo construtivo. Então, a gente viu algumas situações que não são tão legais em um diálogo, e agora a gente vai ver situações que podem fazer com que o diálogo seja construtivo, né? E como que pode ser isso, né? Então, a gente pode... Eu vou dar outras sugestões, né? Como que o diálogo pode ser construtivo. Ouvir o outro com respeito e atenção. Principalmente quando a gente está buscando soluções para um problema, né? Do outro. Por quê? Ter muito respeito. Por quê? Dialogar significa colocar-se no lugar do outro, certo? E ouvir, lembra da escutatória? Falar é tão importante quanto ouvir, ou ao contrário, ouvir é tão importante quanto falar, né? Num diálogo. Para ter um diálogo construtivo, tem que ter respeito, sinceridade. Por exemplo, se eu estiver conversando com vocês, eu tenho que ser sincera com vocês e esperar que vocês sejam sinceros comigo, né? E também respeitar, né? Respeitar a sua opinião, ouvi-la, né? E também dar a minha, né? A minha opinião. Dialogar não é só
também concordar com tudo, né? Você pode ter um diálogo e nem sempre concordar com a pessoa, né? Do que está sendo tratado do assunto, mas sempre procurar juntos a solução para o problema, para a discussão, né? Mas sempre um respeitando o outro, tá? Porque é o que a gente vai ver aqui nas duas páginas, aqui na página 300 e na 301, tá bom? Então, vocês leiam com atenção, né, esses textinhos, reflitam, pois vocês sabem, né, que filosofia é a disciplina que é para refletir, pensar nas nossas ações, tá ok? Tá? E a gente tem aqui, nessa página 301, o RA, de realidade aumentada. Então, vão lá dar uma olhadinha, porque tem um joguinho que está falando, um joguinho bem legal, de bom diálogo, tá bom? Virando a página, a gente vai para 302. Na página 302 e na página 303, vocês têm atividades aqui para vocês completarem, né? Vocês vão escrever aqui e com a ajuda de seus familiares também. Então, aqui, ó, na página 302, você tem a conversa vai, conversa vem, que você vai estar fazendo, né, lá oralmente, porque junto com seus familiares, né, ou pelo menos refletindo, né, você pode estar lendo e dando uma refletida, né. E aqui na página 302, com a lupa na mão, você vai conversar com os seus familiares sobre diálogo, tá? E daí você vai pedir para eles que eles contem para você o ponto de vista deles sobre o quanto o diálogo é importante. E daí eles vão ajudar vocês também com a resposta e com o registro aqui nessas linhas que tem aqui, tá bom? Então, vocês vão ter ajuda aí dos familiares, vão ter que contar com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com a irmã, tá bom? Tá ok? Na página 303, a gente tem um mão na massa. E aqui a gente tem 2 quadrinhos, tá? Os quadros do diálogo. E num tá escrito assim, o que é importante para um bom diálogo? E no outro está assim, o que não é bom para um bom diálogo. Então, o que você vai fazer? Você vai estar pensando, refletindo em tudo isso que a gente falou sobre o diálogo. Se você precisar, você volte nas outras páginas anteriores, né? Dê uma relida para você estar completando aqui o que é importante para um bom diálogo e o que não é importante para um bom diálogo. A gente acabou de falar agora há pouquinho sobre, né, algumas sugestões, né, algumas coisas que a Pro falou que podem fazer com que um diálogo seja muito bom, né, e o que também podem fazer com que o diálogo não seja tão legal assim, tá ok? E daí vocês vão registrar aqui nas linhas, tá ok? E assim a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês leiam, reflitam sobre todo esse conteúdo, né? E possam colocar em prática, né? Para que sempre nós possamos ter sempre bons diálogos com todos, tá ok? E eu fico por aqui. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Beijos!